para a gente começar, tá? Que tem mais, os outros estão entrando aí. Mais um pouquinho a gente começa, tá? Tá bom. Tá chegando mais gente aí. Permitiu um convidado, Vanderleia. Boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Só um pouquinho, estou puxando aqui. Vamos lá. Todo mundo vendo aí o... Fechei. Todo mundo vendo o slide, tranquilo? Uhum. Tá. Começar um ponto, eu botei até lá no nosso Google Classroom, né? Nossa sala de aula. E essa aula vai demorar um pouquinho mais, né? Hoje é uma aula só, uma hora só, porque amanhã eu não vou poder dar aula. E aí, semana que vem, a gente retoma 2 aulas. Eu acho que semana que vem, a outra semana, a gente fecha esse ponto aí, que é um ponto muito extenso, vocês vão ver. São 40 slides, né? Então, a gente vai trabalhar séculos 17, 18, 19, particularmente Europa, tá? A gente trabalha Europa, depois que a gente vai começar a entrar em outros continentes, né? Na outras aulas, para outro módulo, tá bom? Então, é formação do mundo contemporâneo. Essa imagem aqui é o Isaac Newton, cientista inglês, né? Que formulou a lei da gravidade, aquela história da maçã, olha a macieira aqui atrás dele, né? É uma história muito engraçadinha. Na realidade, tem muito a ver com a realidade, né? Que ele está deitado debaixo de uma macieira,
caiu a maçã na cabeça dele e ele formulou toda a lei da gravidade. Não é bem assim, né? Ele já vinha estudando e aí observou que a questão da queda foi só um insight que ele teve, né? Da queda da maçã na cabeça dele. Mas então já vinha observando. E aqui tem uma luneta da época, o universo. Isaac Newton, na realidade, ele é um cientista que vai fechar a chamada Revolução Científica do século XVII, né? Ele viveu entre o final do século XVII e o início do século XVIII, e ele vai, na realidade, trabalhar com tudo que os antecessores dele deixaram para ele. Né? É isso que a gente vai ver aqui. E essa Revolução Científica do século XVII, ela vai inaugurar o mundo contemporâneo. A gente vai ver por quê. Né? Até porque uma das causas dela, né, uma das consequências, desculpa, é a Revolução Industrial Inglesa. Né? Então, a gente tem que pensar nisso da Revolução Científica do século XVII, que tem grandes nomes aí, a gente já vai falar sobre ela, né? Mas como, assim, o que vai gerar as bases da Revolução Industrial, que, por sua vez, consolida o capitalismo e vai possibilitar a Europa se destacar à frente dos outros continentes, dos outros povos, né? Porque até o início do século XVIII, a Europa, em matéria de desenvolvimento científico, até mesmo em questão de a questão de regras sanitárias, né? Construção de cidades, a Europa estava bem abaixo de outras civilizações, como Índia, China, né? Então, a partir do século XVIII, que a Europa vai passar à frente dessas civilizações. Isso se deve à Revolução Científica e à Revolução Industrial. Então, a gente vai ver isso aqui hoje. Começamos aqui com a Revolução Científica. Vou passar aqui para o... Né? Primeiras revoluções inglesas do século XVII. É um ponto que eu não vou entrar em muito detalhe, é pouco cobrado em vestibular. E aí está bem tópico, né? A Inglaterra era uma monarquia absoluta. Essa monarquia absoluta vai cair em 49. O rei, inclusive, é executado, né? E quem promove essa revolução, até proclamando uma república, né? De 49 a 59, a Inglaterra foi uma república. E quem promoveu essa revolução foi a burguesia inglesa, que cresceu muito na época da Elizabeth I, principalmente com a pirataria. A Elizabeth estimulou a pirataria, né? O ataque às colônias espanholas, aos galeões espanhóis para saquear, né? Então, essa burguesia inglesa cresceu com a pirataria e também com o comércio. Né? E também com o comércio. Tanto que uma das medidas que essa república toma são os atos de navegação. Né? Esses atos de navegação estabelecem que a Inglaterra pode fazer comércio com qualquer país. Qualquer país pode fazer comércio com a Inglaterra, desde que utilize navios ingleses. E, a partir daí, a Inglaterra vai se tornar uma potência marítima. Né? Porque muitos países já faziam comércio com a Inglaterra, mas aí vão ter agora que utilizar navios ingleses para manter esse comércio, que era interessante para muitos países. É o caso da Rússia, é o caso de Portugal, né? É o caso dos Países Baixos, da Holanda. Né? Então, eles vão manter esse comércio e, com isso, eles vão utilizar navios ingleses para fazer o comércio, a compra e venda. Né? Então, a Inglaterra se torna uma potência comercial, ou seja, consolida a expansão da burguesia que vinha desde o reinado de Elizabeth I. A Inglaterra vai entrar no tráfico negreiro, ela vai tomar possessões que eram portuguesas, que estavam no litoral africano, né? E também vai criar outras possessões no litoral africano. Né? A Inglaterra vai estimular a colonização da América. É nessa época que começa mesmo a colonização da América. Até então eram alguns povoados, né, na região da chamada Nova Inglaterra, as colônias mais ao norte, né, da costa leste. Né? Agora, a partir daí, da Revolução Puritana, aí começam a vir empresas inglesas para a América
para produzir algodão, cana-de-açúcar, para exportar. Um processo muito semelhante ao que aconteceu com o Brasil, a colonização portuguesa, principalmente no Nordeste, né? Então, a Inglaterra vai estimular a colonização da América, na costa leste da América do Norte, vamos ver isso depois, né? A Inglaterra vai também, né, entrar no tráfico, já falei, entrou no tráfico negreiro, ela vai se expandir para a Ásia, inclusive vai consolidar sua aliança com Portugal, e daí vai ter vantagens no comércio com o Brasil, principalmente, mas também com a Índia. Tanto que, em 1661, por aí, né, ao casamento do rei inglês, a monarquia foi restaurada, né, em 1659, né, e o rei Carlos II assumiu o trono. Ele era filho do que foi executado em 49, Carlos I. Ele vivia na França, ele volta para a Inglaterra e assume o trono, né? E vai casar, ele vai se casar com uma princesa portuguesa. E o dote dessa princesa, que Portugal paga para a Inglaterra, é a cidade de Bombaim, na Índia. Até então, a Inglaterra não tinha chegado à Índia. Os portugueses estavam lá bem estabelecidos, os holandeses também, franceses também, dominavam todo o sul da Índia, né? Mas os ingleses não. Eles vão entrar agora com Bombaim. Então, olha só. Então, a partir daí, a Inglaterra vai se tornar uma potência marítima. Ela vai ampliar seu comércio. Essa revolução puritana, né, essa república puritana que foi criada com a burguesia e os puritanos são uma classe média, né, calvinista, contra o absolutismo. Eles são republicanos convictos, entende? Então, eles vão dominar o parlamento com a burguesia, né? Então, eles vão instalar essa república. Mas ela só dura até 59. Com a morte do Cromwell, o poder passou até para o filho dele, mas não ficou nem um ano no poder. Foi logo derrubado, restauraram a monarquia, Carlos II assumiu, né? Bem, o reinado do Carlos II foi tranquilo, porque ele governou de acordo com o parlamento, né? Ele fez um acordo com o parlamento, ele não entrava nas prerrogativas do parlamento, o parlamento respeitava o poder real, ou seja, não era mais um monarca absolutista, como foi até o pai dele, Carlos I. Tá? Ele tinha uma relação com o parlamento muito forte, né? Muito profícua, gerava efeitos, né? Mas quando ele morre, assume o trono o primo dele, Jaime II, né? E o Jaime II quer restaurar, né, o poder absoluto do rei. E daí o parlamento vai se movimentar. Há um setor da nobreza que já estava se tornando burguesa, os chamados, né, gentry. Esse setor da burguesia, da nobreza, que estava se tornando burguesa, estava trabalhando junto com a burguesia, ele vai se unir no parlamento à burguesia, são duas câmaras, né? A Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, e eles vão derrubar o rei. Tá? Vão derrubar o rei. Vão trazer para governar a Inglaterra o Guilherme de Orange, um príncipe holandês, que era casado com a filha do rei, com a Ana. Né? Então, Guilherme vem para a Inglaterra, inclusive ele vem com uma frota armada, apoiando o parlamento inglês, que temia uma reação do rei. Só que não houve essa reação. Por isso que essa derrubada do rei é chamada de Revolução Gloriosa, que não houve derramamento de sangue, em tese. Né? Não houve. E aí aprovaram uma lei, a Declaração dos Direitos. Um dos autores dessa lei, um parlamentar, que era um nobre, né? Mas era também um grande erudito, um grande estudioso, um grande, né, intelectual, John Locke, né, que é o pai do liberalismo político. Essa Declaração dos Direitos, ela estabelece os direitos e deveres do rei e do parlamento. E ela coloca pela primeira vez que o rei reina, mas quem governa é o parlamento. O parlamento passa a nomear um primeiro-ministro. Né? Esse primeiro-ministro é quem vai governar. E o rei, né, ele vai ficar, tem atribuições próprias, tá? Mas ele é subordinado ao parlamento. Ele não pode contrariar o parlamento. Tá? Então, isso é importante
Porque esse princípio do liberalismo político nasce aqui, né? A representatividade, a ideia de que quem vota é que tem o poder. Então, no caso, quem é eleito tem o poder, é o parlamento que é eleito, o rei não é. A igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, quer seja plebeu, pobre, rico, burguês, nobre, todos são iguais perante a lei é igual para todos, e a divisão de poderes, que começa aí timidamente. É o parlamento com o legislativo e parte do executivo, né? O rei dividindo o executivo com o parlamento e um judiciário autônomo. Tá? Mas não há três poderes ainda. Isso só no século XVIII, depois das teses do Montesquieu. Vamos falar sobre ele. Ele aprimora o liberalismo político. Montesquieu, que é um iluminista, um filósofo francês. Né? Bem, prosseguindo aqui. Aqui temos a cena da execução de Carlos I, né, em praça pública. Aqui à esquerda, o Carlos I, que perdeu a cabeça. Está aqui o cara segurando a cabeça dele. E aqui o Oliver Cromwell, que vai assumir como presidente. No caso, ele vai ser um ditador, né? Porque não vai ter eleições nessa época. Essa república é uma ditadura. E o Oliver Cromwell é o seu protetor perpétuo. É um ditador enquanto viver, né? Aqui o Oliver Cromwell, né? Na mão dele temos os atos de navegação, medida muito importante. Aqui ao lado, os puritanos que haviam migrado para a costa leste da América do Norte antes desse processo. Porque essas guerras na Inglaterra, essas guerras civis, começam já depois da morte da Elizabeth. Então, na segunda década do século XVII, entre 1612 e 1618, navios com famílias puritanas, que eram perseguidos, né, pelo rei, pelo Jaime I, eles fugiam da Inglaterra e iam para a costa leste dos Estados Unidos, da América do Norte. Depois virou os Estados Unidos, né? Então, lá começaram a estabelecer as primeiras colônias. Mas isso, como eu falei, eram povoados na costa leste, lá na área norte, a Baía de Massachusetts, né? Então, Boston, algumas cidades são fundadas ali, mas são pequenas vilas, né? Esse fluxo migratório vai crescer a partir da República Puritana, década de 40, 1640, que aí vem empresas inglesas e vão se estabelecer mais ao sul. As colônias de Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, elas vão ser trabalhadas como colônias voltadas para a produção, produtos para exportar, principalmente a cana-de-açúcar, inicialmente, mas depois o algodão que vai dominar esse comércio. Tá? Então, aqui tem os puritanos chegando, né, na Baía de Boston e levantando as mãos para o céu, orando, chorando, rezando. Né? A Revolução Científica e o Iluminismo. Tá? O Iluminismo ele é um desdobramento da Revolução Científica. A Revolução Científica é importante por quê? Primeiro que é um processo que demora mais de um século, do final do século XVI até o início do século XVIII. Tá? E é um processo que vai ser lento, porém contínuo. Vários cientistas em vários países europeus participaram desse processo. Eles trocavam informações entre si. Alguns são contemporâneos, outros não. Né? Francis Bacon, por exemplo, viveu mais no final do século XVI, iniciozinho do século XVII. Né? Ele é inglês e ele vai exercer grande influência com as suas ideias sobre René Descartes e Galileu Galilei. Tá? René Descartes é que desenvolve a questão do método. Tá? Inclusive, ele tem um trabalho sobre isso, sobre o método científico. Né? E depois Galileu Galilei, que vai desenvolver, vai inclusive montar uma luneta, né? O primeiro telescópio. Né? Ele vai montar a partir até de estudos que o Leonardo da Vinci havia feito. Leonardo da Vinci havia feito 100 anos antes, um século antes. Né? E ele vai aprimorar esses estudos do Leonardo da Vinci e vai desenvolver lunetas, ou seja, são lunetas muito mais possantes, com lentes maiores, né? Capazes de ver os corpos celestes com mais nitidez.
Tá? Então, Galileu foi perseguido pela Igreja Católica, ele vivia na Itália, né? Ele era italiano, inclusive ele chegou até a fazer o seminário quando jovem, depois ele saiu da igreja e dava aula em universidades que são católicas, né? Na Itália, ele era protegido pelo Papa, mas quando esse Papa, que era amigo dele pessoal, falece, assume outro Papa, e ele acaba tendo que se confessar diante da Inquisição, negar seus estudos e tudo, mas ele deixou tudo guardadinho. E a filha dele, que era uma estudiosa também, uma cientista, apesar de não ser reconhecida assim, né? Ela depois vai recolher, com a morte dele, ele continuou, ele ficou mesmo proibido, ele não podia sair de casa, ele ficou em prisão domiciliar. Ele passou mais de 10 anos em prisão domiciliar, depois de condenado pelo Tribunal da Inquisição do Santo Ofício. Ele mesmo proibido, ele continuou os estudos, até recebia algumas pessoas de vez em quando, e a filha dele anotava tudo, e ele passava para a filha as anotações, e ela escondia tudo, né? Quando ele morreu, ela fugiu com todo esse material dele, os escritos e tudo, ela foi para a Suíça. E na Suíça ela conseguiu, né, publicar esse material dele, e daí ele começou a ser mais divulgado e mais estudado. Johann Kepler, John Kepler, ele é alemão, da região da Alemanha Ocidental, próxima à França, né? E ele também vai desenvolver estudos, seguindo Galileu, ele vai desenvolver estudos nesse sentido, vai aprimorar, ele que é considerado assim o inventor do telescópio, né? Porque ele vai aprimorar lunetas que Galileu já havia aprimorado, tá? E ele vai decifrar o movimento das órbitas celestiais, né? Então, nessa época, você já tem, claro, consagrada a ideia entre os cientistas que a Terra é redonda, que ela gira em torno do Sol, né? Mas isso não podia ser falado, porque havia uma perseguição religiosa, né? Os religiosos mais fundamentalistas, tanto da Igreja Católica como protestantes também, eles negavam isso por conta, né, de referências ao Antigo Testamento. Ou seja, uma baboseirada que não tinha tamanho, né? Então, o Kepler, Galileu, Kepler, todos esses cientistas já sabiam disso, que a Terra era redonda, que a Terra girava em torno do Sol, uma órbita elíptica, isso já era estudado, e o Kepler vai provar isso, inclusive matematicamente, né? Mostrar as órbitas celestiais e tudo, né? E Newton é o pai da física, né? Ele vai separar a física das ciências naturais com as suas leis. As leis de Newton são leis físicas, né? Não só a gravidade, o movimento dos corpos, os pesos, né? Ele vai resgatar estudos da Grécia Antiga, Arquimedes e outros, né? E vai também trazer os estudos desses cientistas aí. Olha, mas o que é importante aqui? Primeiro, a afirmação do racionalismo e da lógica matemática, o desenvolvimento de leis científicas, a observação fundamental, a experimentação, comprovar as ideias que são formuladas depois de observar e a formulação de hipóteses, né? Então, isso aí é o método científico. O método científico ele é racional, tá? Ele começa com a observação e vai até a formulação de hipóteses. Ele segue uma regra. Ele não se deixa levar por preceitos filosóficos ou religiosos. A revolução científica é isso. Ela cria o campo próprio da ciência. É ciência tudo aquilo que segue o método científico, tá? Então, o método científico consagra o campo da ciência. Isso é ciência. Aquilo é filosofia e aquilo é religião, tá? Esses homens todos, com exceção do Kepler, né, e do René Descartes, mas todos eles são religiosos, né? O René Descartes um pouco menos, mas o Kepler não era religioso, tá? Todos eles são religiosos, acreditam, têm religião, são católicos na sua maioria. Francis Bacon era anglicano, né? Então você tem aí o Isaac Newton inclusive tinha uma formação anglicana muito forte. Ele, se não me engano, ele era metodista, não era anglicano. Então você tem esses homens são religiosos, só que eles separam a ciência da fé, a ciência da crença religiosa. Tá? E levam essa discussão científica para o campo da filosofia. Tanto que a filosofia, já no século XVII, né,
com vários pensadores da filosofia, ela vai já começar a discutir a ciência pura, a razão pura, e, né, livre dos preceitos religiosos. Ou seja, você tem aí a revolução científica, ela é essa libertação da ciência. E, a partir daí, ela vai possibilitar não só a revolução industrial, porque ela vai, essa ciência agora, mecânica, física, química, genética, tudo, né, comprovado, tudo cientificamente comprovado, matematicamente comprovado. Essa ciência agora vai possibilitar o desenvolvimento de técnicas, tecnologias, com base nesses princípios científicos. E daí vai desencavar a Revolução Industrial. Primeiro na Inglaterra, vamos ver por quê. Tá? Mas outros países, como França, várias cidades alemãs, italianas, os Países Baixos, a Holanda, a Bélgica mesmo, países nórdicos como Dinamarca, Noruega, tinham academias científicas já bem avançadas. A questão da Revolução Industrial na Inglaterra já vê por quê. Porque ela começa na Inglaterra e durante muito tempo ela fica só na Inglaterra. Tá? Mas é importante entender que essa revolução científica ela se expande por toda a Europa Ocidental e também pela Europa Nórdica. Tá? Então, isso é importante a gente entender isso aí. Tá? Então, a partir daí, nós temos o Iluminismo. O Iluminismo é século XVIII, ele vai se dar muito mais no campo da filosofia, ele vai criar as disciplinas das ciências humanas, né? A história ganha um status de ciência humana, a ciência política, a sociologia, né? Mesmo a geografia, todas essas disciplinas elas surgem com o Iluminismo. O Iluminismo que vai dar a essas áreas das ciências humanas uma base científica, filosófica própria, separando as ciências humanas do campo da matemática, ciências exatas, e do campo das ciências naturais, química, física e biologia. Tá? Então, isso é importante para a gente entender. O Iluminismo avança na discussão política. Ele aprimora os princípios liberais. Montesquieu, com a divisão dos poderes. Voltaire, a questão da liberdade. Né? Rousseau, com a igualdade. Tá? Então, D'Alembert, Diderot, filósofos franceses, vão organizar a enciclopédia. Né? Enciclopédia é um nome que vem do grego, são dois radicais, né? Ciclo e pedia. Pedia é conhecimento, ciclo é, né, ciclo, é reunião, é colocar numa roda, reunir. Enciclopédia é colocar dentro, tudo dentro. Né? Então, enciclopédia significa isso. Todo conhecimento colocado dentro de um trabalho, de uma obra. Né? São mais de 30 volumes, 38, se não me engano, que eles vão organizar com contribuições de sábios intelectuais, universitários, de cientistas de toda a Europa e até da América. Benjamin Franklin, por exemplo, escreveu para a enciclopédia. Né? Então, um dos líderes da independência dos Estados Unidos, né? Ele escreve um artigo para a enciclopédia, ele fez experiências nos Estados Unidos, era um cientista. Né? Então, você tem aí contribuição de vários italianos, alemães, holandeses, noruegueses, dinamarqueses, até portugueses também, né? Espanhóis, eles escrevem para a enciclopédia. Na realidade, a enciclopédia, o grande valor dela foi divulgar essas ideias e, ao mesmo tempo, reunir esses pensadores, né? Mesmo numa obra, né? Publicada. Né? Então, ela foi censurada na França, eles tiveram que levá-la para a Suíça, para imprimir na Suíça, para depois entrar na França como contrabando. Né? Outras áreas, cidades italianas, alemães, não tinha problema com censura, na Inglaterra também não. Né? No Reino Unido, na Inglaterra, Escócia, País de Gales, também não tinha problema com censura. Né? A Dinamarca também não tinha, mas a França tinha problema com censura, a Espanha tinha. Portugal, muito embora tivesse problema com censura, né? Por causa da Igreja Católica, que cobrava isso do rei, a monarquia portuguesa
teve volumes da enciclopédia, comprou. Né? Inclusive, nós temos volumes da enciclopédia, dessa obra do século XVIII, na Biblioteca Nacional, que é uma das bibliotecas portuguesas, que foi trazida, a maior, foi trazida para o Brasil quando Dom João veio para cá. Outras bibliotecas portuguesas, como a de Coimbra, né? Tem outra biblioteca real também, né? Tem mais umas 3 ou 4 bibliotecas, grandes bibliotecas portuguesas, ficaram lá em Portugal. Eles esconderam, né, quando Napoleão invadiu, né, para não saquear. Então, mas nós temos volumes da enciclopédia na Biblioteca Nacional, né? Como nós temos também um dos 5 únicos, a Bíblia de Gutenberg, impressa no século XV, da primeira edição da Bíblia, né? Há 5 no mundo, né? E um está na Biblioteca Nacional Brasileira, que estava em Portugal e veio para o Brasil, né? Então, a enciclopédia ela gerou isso, ela espalhou essas ideias, né? Racionalismo, liberalismo, humanismo, é o retorno dos princípios humanistas, né, do século XIV, XV, do Renascimento, a crítica ao absolutismo monárquico, a intolerância religiosa, a valorização da natureza, muitos estudos sobre natureza, não só para conhecer, mas para defender também a natureza, o deísmo, uma certa crença disseminada entre esses filósofos de que Deus está presente em tudo, principalmente na natureza e dos seres humanos, em sociedade. Né? Então, é uma difusão de Deus. Né? O cientificismo, a valorização da ciência, dentro do princípio da Revolução Científica. Então, o iluminismo ele marca o século XVIII, não só a França. Ele tem repercussões muito grandes na América como um todo, Brasil, Estados Unidos, América Espanhola. Ele tem repercussões em boa parte da Europa, principalmente a Europa Ocidental, área ocidental da Alemanha, Países Baixos, Bélgica, a Itália, o norte da Itália principalmente, Milão, Gênova, Turim, Veneza, né? Até Roma, onde o Papa estava, chegaram também influências lá. Né? Você tem também, né, na Península Ibérica, muito embora tivesse a censura, a perseguição, as monarquias ibéricas do século XVIII vão procurar se ilustrar, aderir a certas ideias iluministas, né? E daí vão trazer também a enciclopédia e até se corresponder com filósofos e outros, né? Então, isso é importante para a gente ver, esse marco do iluminismo. Ele consagra a Revolução Industrial, ele traz para o campo da filosofia a discussão da racionalidade, do liberalismo, do humanismo, né? E, ao mesmo tempo, também ele vai ter uma postura política de combate ao absolutismo monárquico e à intolerância religiosa, e aos privilégios da nobreza e do clero. Tá? É a base política da Revolução Francesa e também da independência dos Estados Unidos. Tá? O despotismo esclarecido, ou absolutismo ilustrado, que é o nome usado na Península Ibérica, ele é uma forma de governo em que os monarcas absolutos eles vão se deixar influenciar pelas ideias iluministas e vão fazer algumas reformas seguindo essas ideias. Tá? Então é importante entender isso. Esses monarcas, Frederico II, Catarina II, José II, Carlos III e José I Portugal com o Marquês de Pombal, que nós já falamos sobre ele aqui. Né? São chamados de déspotas esclarecidos. Déspota que é autoritário, esclarecido porque está influenciado por ideias iluministas. Né? E daí também, em Portugal e Espanha, utiliza o nome de ilustração. Aqueles que são influenciados pelo iluminismo são ilustrados. Né? Então, o absolutismo ilustrado é esses governantes absolutistas que se deixam influenciar por ideias iluministas. Muito no campo da administração, da questão das regras econômicas, né? Investir na ciência e também na educação. Tá? É nessa época que temos, né, aparecendo na Europa, os primeiros cursos técnicos, para formar técnico. Né? Gente que vai saber controlar as máquinas, né? Administrar as máquinas. Estão surgindo em grande profusão nessa época. Não só na Inglaterra, que está vivendo a Revolução Industrial, mas em outros países também. Tá? Então, isso é importante para a gente marcar aqui. Aqui,
os cientistas da Revolução Científica, Galileu à esquerda, René Descartes no meio e Isaac Newton aqui à direita. Aqui ao lado, né, Galileu Galilei demonstrando o heliocentrismo, a ideia de que o Sol ocupa o centro do universo e a Terra é uma esfera, né, para seus discípulos. Isso antes dele ser condenado, claro. Né? Então, ele, aqui no seu gabinete, mostrando isso e analisando com seus discípulos essas ideias que ele já defendia. Né? Aqui não está muito bom, mas é de Diderot e d'Alembert apresentando a enciclopédia num salão da nobreza francesa. Havia nobres franceses que financiavam os iluministas, né, porque era uma questão até de estar, né, acompanhando o desenvolvimento intelectual da época. Né? Esses nobres gostavam dessas ideias, aderiam a essas ideias. Então, esse aqui é um salão de uma nobreza, né, uma família nobre que financia. Então, eles já apresentam ali a sua obra, a enciclopédia, os primeiros volumes. Logo depois foi censurada, eles tiveram que fugir da França, foram para a Suíça para poder publicar lá. Né? Mas, então, isso é um retrato. Há vários filósofos aqui que contribuíram com a obra. Voltaire está presente, Rousseau, nesse quadro. Aqui a resolução está muito ruim. Voltaire está aqui no centro. Né? D'Alembert e Diderot estão à mesa. E aqui a nobreza assistindo, né, a apresentação deles. Os filósofos que contribuíram estão em pé atrás, né, observando. Então, esse quadro é bem interessante porque tem uma certa hierarquia. Né? A nobreza está mais clara, está mais iluminada. Esse pessoal aqui atrás está menos iluminado. São os intelectuais de segundo plano. No primeiro plano estão sentados. Né? Os que mais contribuíram com a enciclopédia. Tá? Aí vem a Revolução Industrial Inglesa. Né? Por que o pioneirismo inglês? Primeiro, os atos de navegação, que possibilitaram uma expansão marítima e comercial muito grande para a Inglaterra. Não só ela entrar na Índia, como chegar também a áreas da África, entrar no tráfico negreiro, estabelecer que qualquer comércio com a Inglaterra e suas colônias podia ser feito por qualquer um, desde que usasse navios ingleses. A Inglaterra vai construir muitos navios, vai dominar os mares, né? Até o início do século XX é a grande potência marítima. Tá? Depois ela perde para os Estados Unidos. Tá? Então nós temos aí a Revolução Gloriosa, importantíssima, porque ela deu poderes ao parlamento, e dando poderes ao parlamento, ela igualou a Câmara dos Lordes, nobreza, com a Câmara dos Comuns, burguesia, principalmente. Tá? Então, essa Câmara dos Comuns ela não indicava o primeiro-ministro. Durante muito tempo, o primeiro-ministro saía da Câmara dos Lordes. Até meados do século XIX, até início do até 1830, a Câmara dos Comuns não indicava o primeiro-ministro. A partir de 1830 passou a indicar e passou a dominar. E a Câmara dos Lordes foi perdendo poder. Né? Mas, de qualquer maneira, havia um equilíbrio político entre elas. E com isso eles aprovaram uma série de leis que beneficiaram a burguesia, inclusive leis protecionistas, mas também leis acabando com as normas feudais. A ideia de que a propriedade feudal não pode ser vendida, não pode ser penhorada se tiver dívida. E acabou. Com a Revolução Gloriosa, isso acabou. Com a Declaração dos Direitos, a igualdade de todos perante a lei, isso acabou. Então, isso vai fazer com que os cercamentos dos campos, a burguesia comprando propriedades que antes eram da nobreza, ou alugando essas propriedades, que muitos nobres vão alugar. Ora, eu estou aqui, eu preciso ganhar dinheiro, até para arcar com as despesas, então eu vou alugar para um burguês. Ora, quando o burguês entrava nessa propriedade rural, que antes era um feudo, ele agora vai colocar o quê? Ela vai produzir o que interessa ao mercado. Não é produzir qualquer coisa como o feudo produzia. Porque o objetivo do feudo era produzir para se abastecer. O que sobrava ele vendia. O objetivo de uma propriedade burguesa, capitalista, é produzir para o mercado. Daí que eles não precisam daquelas centenas de camponeses ali. Servos. Manda todo mundo embora.
fica com algumas dezenas, 20, 30 no máximo, né? Trabalhando na terra. Daí que eles vão investir em técnicas para produzir mais rápido e melhor, né? Então, essa é a questão principal aí. Esses cercamentos, eles transformam a propriedade rural feudal numa propriedade rural capitalista. E isso vai fornecer, né, aos meios urbanos, onde já começam a aparecer as primeiras fábricas, matéria-prima, carvão, madeira, metais, ferro principalmente, e alimentos, batata principalmente, trigo, tá? Então isso é importante a gente ver, a gente entender essa questão aqui, né? Ao mesmo tempo libera a mão de obra, porque centenas de camponeses são expulsos, vão pegar as estradas, indo para os centros urbanos em busca de trabalho, né? Ora, e o cara que não for para o centro urbano, não for trabalhar, ele vai ser submisso às leis sanguinárias, que são aprovadas na mesma época. Essas leis sanguinárias foram chamadas assim pelo Karl Marx, no século XIX, que ele estudou, e ele apontou essas leis. Ao mesmo tempo que a burguesia e a nobreza no parlamento iam aprovando normas que facilitavam a vida da burguesia, né? O cercamento dos campos liberava, ampliava o comércio, ela aprovava leis sanguinárias, obrigando as pessoas a trabalharem. Aqueles que forem pegos na estrada, ou mesmo na cidade, sem trabalho, eles podiam ser escravizados. Eles eram levados para trabalhar à força nas terras da burguesia, nas fábricas que estavam aparecendo, dependendo do trabalho também, somente em mina, na área de mineração, né? Trabalho brutal, e também nas galés, remando. Navios a remo foram muito comuns até o final do século XVIII, né? Então era uma pena. O pessoal era preso nas galés para poder remar, né? Então isso aí, as leis sanguinárias obrigavam as pessoas a trabalhar, aceitando qualquer coisa. Então, os camponeses que são expulsos, na sua grande parte, vão para as cidades, trabalhar nas fábricas que estão aparecendo, no prato de comida. Trabalham todos os dias. Não tem repouso semanal. Trabalham de 14 a 16 horas diárias. Comem qualquer coisa ali no lugar de trabalho mesmo. Dormem ali. Dormem ali. Entende? Então, ou vão fazer um barraco perto da fábrica, uns barracos para poder morar lá, e aí se juntam camponeses com camponesas e fazem filho, que vão ser futuros trabalhadores nessas fábricas, né? Ou seja, as condições de vida e trabalho, a formação da classe operária é uma coisa assim assustadora. Assustadora. E a Inglaterra é pioneira nisso também, né? Características da Revolução Industrial: a transição da manufatura para a maquinofatura. Tá? Ou seja, trabalho feito à mão, o artesão, a oficina, sapateiro, ferreiro, marceneiro, trabalho feito à mão, né? Para a maquinofatura, trabalho feito à máquina, é a fábrica. Tá? E já é o trabalho operário. Já tem o início de uma divisão do trabalho, pequena, mas tem. Às vezes 2 etapas só, mas já tem. Tá? A concentração de recursos, máquinas e trabalhadores, num único estabelecimento, que é a fábrica. Antes era disperso. E, ao mesmo tempo, também você tem a concentração dos meios de produção dessas máquinas, do capital, nas mãos da burguesia. O burguês é o dono das máquinas, é o dono das ferramentas, é o dono do trabalho. Há um incentivo ao desenvolvimento técnico visando o aumento da produção. Há uma padronização da produção. Ora, se aquele tecido ali é feito de uma determinada forma e ele vende mais, é ele que vai ser produzido em grande quantidade. E, por outro lado, temos a formação da classe operária, que começa com esses camponeses, né, que são expulsos de suas terras, não têm onde trabalhar, e daí se junta com alguns artesãos que perdem suas oficinas, que não conseguem enfrentar a concorrência com as fábricas. Esse artesão vai ser o cara que vai conduzir o trabalho na fábrica, é um mais qualificado, né? E os miseráveis camponeses que agora estão lá desempregados, jogados na rua, eles vão trabalhar como operários simples, ganhando miséria
o artesão vai ganhar um pouco mais, mas também não é grande coisa. Né? O liberalismo econômico, Adam Smith, A Riqueza das Nações, A Mão Invisível do Mercado e o Trabalho como Gerador de Riqueza. Mas olha só, fiquem calmos, viu? Porque trabalho como gerador de riqueza, mas é a questão, né? É a questão... Ninguém apareceu mais aqui, não. Correto. Mas não pense que é um trabalho, qualquer trabalho, não, tá? É o trabalho do burguês, é o trabalho do empresário, é o trabalho de pensar, planejar, investir. É esse trabalho que gera riqueza. O trabalho do operário manual não gera riqueza. Ele é um trabalho reprodutivo, ele é um trabalho que fica se repetindo. Tá? Ele não gera. O que gera riqueza é o trabalho do empresário, o cara que investe, o cara que é o dono da fábrica, dos meios de produção. É ele que gera riqueza. Esse trabalho que gera riqueza. Por isso que um princípio liberal é que só os proprietários podem votar e serem votados. Tá? Porque eles têm propriedade, eles têm com o que se preocupar, eles têm um pedaço do país, que é a sua propriedade. Quem não tem propriedade não pode votar. Vai defender o quê? Seu direito? Não existe. Tá? Então, daí que a gente vai ver, durante muito tempo, predominou no liberalismo a ideia do voto, né, do voto condicionado à propriedade, do voto condicionado à riqueza, ou a quase riqueza. Né? Setores da classe média que eram proprietários podiam votar. Tá? Então, nós temos aqui Adam Smith, A Mão Invisível do Mercado, o mercado regula tudo, e o trabalho como gerador de riqueza, um trabalho do empresário. David Ricardo vai criar a questão do valor-trabalho para calcular, né, essa questão do investimento, do trabalho em si, do aluguel, dos custos da produção, incluindo aí o pagamento da mão de obra. Então ele faz isso para mostrar como esse sistema é genial. Né? O empresário investe, controla, administra, o trabalhador produz e todo o sistema é gerido por essa rotatividade de investimento e produção. Tá? O Marx vai inverter esse processo aí. Ele vai partir do trabalhador e mostrando que quem gera riqueza é o trabalhador, porque é ele que transforma a matéria-prima em mercadoria. Né? Ele que transforma a matéria-prima em mercadoria. Então ele vai criar o conceito de mais-valia, que é quanto o trabalhador deixa de ganhar pelo seu trabalho, que o empresário se apropria, e daí ele ganha. Né? Ele vai inverter o raciocínio do David Ricardo. Tá? Marx foi um profundo estudioso dos pensadores liberais clássicos, Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Né? Ele conhecia profundamente esses pensadores, e daí ele fez uma crítica, que é o Capital, né? O seu livro é a crítica da economia política. Né? E aqui nós temos Thomas Malthus, que ele era um pastor, né? Um padre, formação anglicano, e ele vai desenvolver essa ideia de que a população cresce num sistema geométrico, ela se multiplica, enquanto que a produção cresce num sistema aritmético, ela se soma. Ora, com o tempo, a população vai crescer demais, gerando uma superpopulação, enquanto que a produção vai se manter estável. Não vai haver comida para todo mundo. Daí necessário o controle populacional. Né? É claro que o capitalismo desmentiu isso. A produção cresceu muito mais do que a população. Tá? Por N fatores. N fatores. Tá? Então, ele vai desmentir isso. Essa tese do Malthus, ela é retomada no final do século XX, a partir dos anos 80, pelo pensamento neoliberal na economia, que é o neomalthusianismo, que eles voltam com essa ideia de que a população crescendo muito gera um problema em relação ao consumo, porque a produção não acompanha esse crescimento. O que já foi desmentido várias vezes, mas eles insistem com isso e com técnicas de controle populacional, né, que eles defendem. Inclusive defendem até mais cinicamente guerras, catástrofes, epidemias, como foi a Covid, né, como fator de equilíbrio da economia. Tá?
porque mata gente, mata pobre, né? Então, essa é que é a questão. Bem, voltando aqui, consequências, a expansão da produção em escala jamais vista, expansão dos mercados para os manufaturados, produtos produzidos pelas fábricas, a ascensão da burguesia industrial de formação liberal, que vai pressionar para ter cada vez mais direitos e mais poder, a expansão do trabalho operário e a expansão dos centros urbanos. Ou seja, a Revolução Industrial muda tudo. Muda a economia, consagra o capitalismo, consagra a burguesia, né? Ela muda tudo e dá espaço aos centros urbanos. Olha aqui, essa coisa feiosa aqui. Geralmente à beira dos rios, as fábricas, com suas chaminés, porque o que move as máquinas nas fábricas é o vapor d'água. Então, essa água é aquecida em grandes chaleiras que depois jogam o vapor que movimenta as máquinas. E daí a queima do carvão altamente poluente, dessa fumaça horrorosa, essa paisagem devastada. É isso que as cidades vão se transformando. Tá? Aqui, o protótipo da primeira locomotiva, que na realidade é baseada numa máquina, né, na máquina que gerava o vapor d'água. Essa máquina desenvolvida em meados do século XVIII, ela vai acabar gerando a locomotiva. Né? Aqui embaixo temos o trabalho do artesão na oficina, né, com os aparelhos que ele usava para poder fazer a fiação dos tecidos. E aqui do lado já temos a extração mineral, né, a produção mineral, a metalurgia já se desenvolvendo, né, a máquina a vapor, o aumento da produção de carvão e a produção também de metais depois, o desenvolvimento da metalurgia, e vai entrar pelo século XVIII nesse sentido aí. As imagens da Revolução Industrial. Aqui o mapa da Inglaterra, né? Indústrias, jazidas, metalurgia, canais. Os canais foram construídos. Na Inglaterra tem muitos rios, principalmente na parte da Inglaterra propriamente dita, né? Então eles fizeram muitos canais para agilizar o transporte de mercadorias, matérias-primas, interligando. E por isso que as fábricas ficavam à beira dos rios, né? E aqui nós temos, né? Nós temos aqui uma pintura, uma gravura, né, inspirada no livro de Charles Dickens, Oliver Twist, que é sobre o trabalho infantil, né, e mostrando aqui as crianças trabalhando. Crianças de 7, 8 anos já trabalhavam nas fábricas. Tá? E as mulheres também. As crianças ganhavam 1/5 do salário do que os homens recebiam e as mulheres ganhavam 1/3. Tá? Então, aqui temos uma cidade também, no caso uma foto de Londres, né? Uma das pontes de Londres, sobre o rio Tâmisa, mostrando as fábricas com a sua poluição. É esse o cenário que as cidades vão adquirir a partir daí. Bem, a próxima aula vamos trabalhar aqui. Independência e formação dos Estados Unidos. Tudo bem, gente? Bem. Então, Tudo bem. tem aula agora, né?